Olá pessoal, vamos para mais um vídeo no canal da Ideal e hoje nós vamos falar sobre os 3 erros mais comuns na avaliação física que impedem o seu aluno de alcançar o pico de performance. Independente se ele é para o esporte, independente se ele é para a atividade física, independente se ele é para a saúde. É importante que você consiga fazer com que o seu aluno alcance o pico de performance. Isso vai auxiliar em todos os benefícios que cercam a prática do exercício físico, ok? Hoje, falando especificamente sobre os erros, o primeiro erro que nós vamos discutir é avaliar uma vez no ano e não repetir essa avaliação. Esse erro é um erro muito comum, fazer somente uma avaliação. E ele prejudica tanto o nosso planejamento quanto a nossa eficácia no resultado que nós entregamos para os nossos alunos. Dentro dessa ideia, nós precisamos garantir no planejamento previamente os momentos que você quer avaliar. Como assim, Bruno? Primeiro, eu parto do pressuposto de que você é um profissional que se preocupa em planejar as suas sessões de treino, tanto a curto prazo, quanto a médio prazo e quanto a longo prazo. E esse planejamento ele está alinhado com os objetivos do seu aluno, do seu atleta. Partindo desse pressuposto de que você planeja, dentro desse planejamento, você vai estabelecer momentos chaves para repetir essas avaliações físicas realizadas, porque são essas reavaliações que te permitem verificar se o seu planejamento está indo na direção correta, se os seus objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo estão sendo atingidos e te permite corrigir possíveis fugas da rota a qual você definiu. E aí você vai retraçar o planejamento para que você consiga entregar um resultado para o seu aluno, para o seu cliente, para o seu atleta. Percebam então que você precisa ter muito bem registrado os objetivos, quais são as ferramentas e os testes para mensurar aqueles objetivos e como é que você vai entregar esse resultado. Falando rapidamente sobre a estrutura da Ideal, hoje na Ideal nós temos uma ferramenta de avaliação física que consegue te auxiliar a fazer essas avaliações e entregar relatórios extremamente padronizados e verificar mudanças ao longo do tempo. Então eu sugiro a vocês que, se vocês quiserem conhecer mais sobre essa ferramenta, clica no link abaixo. E além disso, nós temos a ferramenta de monitoramento da carga que te ajuda a registrar também o desempenho ao longo do tempo e a resposta à carga ao longo do tempo para interpretar possíveis mudanças nos testes físicos quando reavaliados ao longo do seu planejamento. Continuando então discutindo sobre os erros, o segundo erro mais comum é quando as capacidades avaliadas estão desalinhadas com o objetivo do mesociclo. Como assim? Quando você traçar o seu planejamento, os seus microciclos, que podem ser semanas, podem ser conjuntos de 3 dias, vão alimentar os seus objetivos de curto prazo. Esses objetivos de curto prazo podem ser levar a um aumento progressivo da carga, levar a uma semana recuperativa, levar a uma semana de choque, fazer uma semana de desenvolvimento técnico, uma semana de desenvolvimento tático. Se você é da área da saúde, levar naquela semana a uma combinação de treinos que não prejudique, porque o indivíduo está numa semana de trabalho muito congestionada. Então, os seus objetivos de curto prazo semanais estão relacionados ao microciclo. Quando a gente fala de mesociclo, nós estamos falando de um conjunto de microciclos que podem ser semanas, são mais de alguns dias, mais de 3, 5, 6 dias. Então, geralmente, nós tendemos a falar de mesociclo no período de 1 mês, no período de 2 meses, depende da forma como você enxerga o planejamento. Nós já falamos sobre planejamento aqui no canal, eu recomendo vocês buscarem alguns vídeos sobre esse tema. Mas continuando, então para cada conjunto de semanas, você deveria ter objetivos de desenvolvimento das capacidades físicas que estão relacionadas aos objetivos dos alunos, dos clientes e dos atletas a qual você atende. Um meso de desenvolvimento da capacidade aeróbica para levar um aluno a correr uma prova de longa duração, por exemplo,
tem formatos de treinamento e prioridades de treinamento e capacidades treinadas diferentes de um meso no qual o aluno deseja, naquele período de tempo, ganhar massa muscular ou ficar mais forte. Visto que as prioridades e as formas como você treina para atingir esses objetivos são diferentes, você precisa ter avaliações físicas que verifiquem mudança no desempenho a qual você priorizou na sua carga de treinamento. Se a minha prioridade foi desenvolvimento da capacidade aeróbica, não adianta eu querer avaliar o meu desempenho de força, ou vice-versa. Então, a minha avaliação física, ela precisa estar alinhada com o objetivo de cada meso. Bruno, quer dizer que eu posso ir mudando os meus pacotes de testes físicos ao longo do ano? Sim, por que não poderia? O que você precisa se atentar é se você consegue ter medidas que te permitam comparar de onde ele saiu para onde ele chegou. Então você precisa ter medidas repetidas, geralmente do início e do fim do meso. Mas não te impede de você realizar. Você tem um bloco aqui de desenvolvimento da capacidade aeróbica e depois um bloco de desenvolvimento da força. Realizar testes aeróbicos aqui no início e no fim e testes de força no início e no fim. Ou se você for um pouco mais cuidadoso, fazer todos os testes, vários momentos, repetidos momentos, mas aí você vai ter um cuidado de interpretar e de saber que naquele mês o objetivo foi desenvolver capacidade aeróbica, então eu preciso me preocupar com o teste aeróbico. Eu não posso esperar melhoras ou me importar com possíveis pioras no teste de força. Então é importante que o seu planejamento tenha sistematização de avaliações, como nós falamos no erro anterior, mas também que você consiga interpretar de acordo com os objetivos traçados. Vamos então agora entender que depois de definido o objetivo, nós precisamos encontrar testes que te permitam identificar o efeito de adaptação. Então, se eu desenvolvi força máxima, eu preciso de um teste que avalie força máxima. Se eu desenvolvi potência muscular, eu preciso de um teste que avalie potência muscular. E assim para todas as capacidades. Então você precisa ter um arcabouço, um menu de testes disponíveis a qual você consegue aplicar e a qual você consegue interpretar para que você adapte aos definidos momentos do planejamento. Mais uma vez, no nosso instrumento de avaliação física que temos aqui na Ideal, nós temos um instrumento com diferentes possibilidades de avaliação. Lá você vai encontrar avaliações de potência, avaliações de força máxima, avaliações aeróbicas, diferentes testes aeróbicos que já te dão resultados de consumo máximo de oxigênio, comportamento da frequência cardíaca, que te permite fazer inferências relacionadas ao limiar anaeróbio, e, por exemplo, no teste de potência, comparações entre salto com contramovimento com squat jump, que te permite verificar uma melhora do ciclo alongamento e curtamento, comparado a uma melhora da força máxima, e assim sucessivamente. Então você tem uma ferramenta aí disponível para você consultar e para você verificar se atende e facilita a sua rotina, visto que o nosso objetivo aqui é criar ferramentas que facilitem a sua rotina. Mas continuando agora para o terceiro erro. Reavaliei e agora? Bom, fiz todo um processo de sistematização, planejamento, defini os momentos que eu ia fazer as minhas avaliações físicas, alinhei os meus testes físicos com os objetivos de cada meso a qual eu estruturei, fiz as avaliações, os dados estão na minha mão. Preciso interpretar e preciso dar um feedback para o meu aluno ou tomar uma decisão de mudança do planejamento. E o que eu faço com esses dados? Por exemplo, eu tive uma piora do desempenho em algum teste, um teste aeróbico. Ele piorou 2%. E aí, como é que eu vou mostrar isso para o meu aluno? Como é que eu vou interpretar isso? Como é que eu vou dar um feedback para ele? Nós precisamos entender que os testes físicos têm um nível de variação do resultado devido a um efeito chamado reprodutibilidade do teste, erro da medida e coeficiente de variação natural da medida, que faz com que, quando eu tenho vários testes comparados em diferentes momentos, o valor nunca vai ser o mesmo, mesmo que a capacidade física não tenha evoluído. Vamos pensar que o indivíduo não melhorou a potência aeróbica, mas eu fiz vários testes repetidos de potência aeróbica em um curto espaço de tempo. Eu vou ter diferentes valores ali, que são próximos entre si, mas existe uma variação natural, um coeficiente de variação natural, tanto para baixo quanto para cima. Isso faz parte
da variação natural da medida, da variabilidade da medida e da reprodutibilidade do teste. Dito isso, você precisa acompanhar o seu teste e consultar na literatura quais são os coeficientes de variações geralmente encontrados para aquele teste com medidas repetidas. Para saber que para você identificar uma diferença significativa do desempenho quando você está avaliando o seu aluno, ele precisa sair daquela zona de variação. Novamente, um teste de VO2, por exemplo, pode ter uma reprodutibilidade, uma variação do resultado de 1 a 2% para cima ou para baixo, dando um exemplo, tá? Não sei se esse dado exato a gente precisa consultar na literatura científica, mas de 1 a 2%. Então, se o meu aluno melhorou dentro dessa faixa, eu não consigo dizer que a melhora foi devido a um ganho de desempenho. Pode ser devido a uma variação natural do efeito das medidas repetidas do teste. Então, eu preciso considerar como diferenças percentuais maiores do que essa zona de variação. Além disso, nós temos um efeito da sensibilidade do teste, da capacidade do teste de identificar uma mudança na capacidade física. Vamos novamente dar um exemplo. Para que eu tenha uma mudança da velocidade do VO2 máximo, eu preciso ter muito ganho de capacidade aeróbica para esse número mudar, essa velocidade mudar. Então, para eu ter de 1 a 2%, dando exemplo, de mudança na velocidade, eu precisaria de um ganho de 10% de capacidade física. Então, existem testes mais sensíveis e testes menos sensíveis. Então, na hora que você for decidir os pacotes de testes ao qual você vai escolher para tomar decisão e para interpretar ganho de desempenho, você precisa saber qual é a sensibilidade de cada teste. Além disso, você precisa entender que você pode estar lidando ao longo do tempo com um efeito teto de adaptação. Por exemplo, indivíduos com valores elevados de consumo máximo de oxigênio, de VO2 máximo, quando eles continuam treinando e já chegaram a valores extremamente elevados, por exemplo, 60 ml de oxigênio por quilograma por minuto, você vai ter ganhos adaptativos ao longo de vários meses, várias semanas de treinamento. São poucos ganhos, 1%, 2%, 3%. Você não vai ver melhoras expressivas de 5%, 10% de aumento, mesmo treinando de maneira específica para melhorar o VO2. Então você precisa saber qual é o momento que você está avaliando. Você está avaliando um sujeito no início da temporada, no fim da temporada, um sujeito com um histórico prévio de treinamento muito bem elaborado e muito desenvolvido, um sujeito que era sedentário e vai começar a treinar agora. Tudo isso vai influenciar em quanto você vai identificar de percentual de melhora no teste. Então você precisa ter isso bem definido do ponto de vista numérico, para que você tenha certeza de que a diferença que você está vendo ali é devido a uma melhora, e não devido a esses outros fatores que permeiam os testes físicos, e nós precisamos ter consciência e saber interpretá-los para não dar um feedback equivocado. Bom, dentro dessa ideia, se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida para a gente, compartilha e visite o site da Ideal para consultar um pouco mais sobre a nossa ferramenta de avaliação física e conhecer um pouco mais sobre essa possibilidade de você entregar relatórios padronizados com avaliações já bem estabelecidas, com testes bem validados na literatura científica, onde você pode ter uma confiança maior de tomar a decisão para saber se você precisa modificar o planejamento do seu aluno. Tudo com o principal objetivo: levar o seu aluno a alcançar o pico de performance. Independente do contexto, independente do objetivo, se você focar no pico de performance, se você focar no ganho de desempenho, você com certeza vai entregar bons resultados e vai ter cada vez mais alunos com você tocando o seu treinamento.